Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado, és o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Yeshua, que se abra o céu, o teu reino venha, nossa fé está no nosso Deus. Mas que se abram os céus, o teu reino venha, nossa fé está no nosso Deus. Se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Faz chover, faz chover, abre as comportas do céu, faz chover, faz chover, abre as comportas do céu e faz chover.
a chuva do teu espírito, o som da sua voz eu posso ouvir. Eu sinto a chuva do teu amor, eu sinto a chuva do teu espírito, o som da sua voz eu posso ouvir. Eu sinto a chuva do teu amor, eu sinto a chuva do teu espírito, o som da sua voz eu posso ouvir. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Grandioso és tu, poderoso és tu, pra fazer muito mais do que pedi, do que pensei. Grandioso és tu, poderoso és tu, pra fazer muito mais do que pedi, do que pensei. Quanto mais eu te procuro, o Senhor está perto de mim. Quanto mais eu te desejo, o Senhor está dentro de mim. Como águas transbordando, vou mais fundo, mais profundo. Te desejo cada vez mais em mim. Não importa onde estou, não importa onde vou, o que importa é que está dentro de mim. Eu irei e direi, falarei, proclamarei os bem-feitos que tem feito por mim. Grandioso és tu, poderoso és tu, pra fazer muito mais do que pedi, do que pensei. Grandioso és tu, poderoso és tu, pra fazer muito mais do que pedi, do que pensei. Quanto mais eu te desejo, o Senhor está dentro de mim. Quanto mais eu te procuro, o Senhor está perto de mim. Como águas transbordando, vou mais fundo, mais profundo. Te desejo cada vez mais em mim. Não
importa onde estou, não importa onde vou, o que importa é que está dentro de mim. Eu irei e direi, falarei, proclamarei os bem-feitos que tens feito por mim. Pensei, grandioso és tu, poderoso és tu, pra fazer muito mais do que pedi, do que pensei. Boa noite, queridos, graça e paz. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então, novamente, é um privilégio estar aqui. Amém? Eu sei que cada um em suas casas, mas nós sabemos que para o Espírito de Deus não há barreiras. Amém? Não há uma barreira para o Espírito Santo alcançar o seu coração hoje à noite. Não há uma barreira para a palavra alcançar você em sua casa hoje à noite. Só você pode impedir você mesmo de receber a palavra do Senhor, a partir do momento que você tranca o seu coração para receber. Mas eu creio que hoje à noite, amados, não vai ser isso. Você vai abrir o seu coração, você vai receber aquilo que o Senhor tem preparado para você. Eu sei que o Senhor tem uma porção nova para nós hoje à noite. Amém? Porque o Espírito Santo, querido, sempre faz mais. E hoje à noite não vai ser diferente. Ele vai fazer algo sobrenatural. Eu sei que através da palavra dele, que não está presa, mas a palavra dele alcança corações. E desde já eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia, amém, lá em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Eu queria que você abrisse no capítulo 5. Nesse momento eu queria orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Nós agradecemos a Ti, Pai, e reverenciamos o Teu nome, Senhor. Reverenciamos, Pai, a Tua palavra, o Teu Espírito que já está aqui nesse lugar. Nós declaramos, Senhor Deus, que esse culto é consagrado totalmente a Ti. E que o Teu nome, Senhor, seja exaltado. Que a Tua palavra, Senhor Deus, seja provada, Senhor Deus, através de testemunhos sobrenaturais hoje à noite. Seja testemunhos de cura, seja testemunhos de milagres, Pai. Eu creio em pessoas recebendo cura hoje à noite em suas casas. Porque não há barreira para o Espírito de Deus. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu queria que você abrisse, se você já abriu, em Romanos no capítulo 5. A gente vai começar a partir do versículo 3. Amém. Se eu pudesse dar um tema para essa ministração de hoje à noite, seria perseverando no Senhor em tempos difíceis. Sabe, querido, esse é o melhor tempo para nós perseverarmos como nunca perseveramos antes. Querido, esse não é o tempo de nós recuarmos e nos escondermos da presença do Senhor, da palavra. Mas esse é o tempo, querido, de nós sermos o melhor que nós podemos ser. Você pode ser o melhor que você pode ser. Amém? Porque essa é a vontade do Senhor, que nós nos aperfeiçoamos a cada dia. A cada dia. O Senhor não quer que você recue. O Senhor não quer que você fique para trás. Ele quer que você avance. Ele quer que você cresça no seu propósito. Ele quer que você cresça nele. Amém? Querido, não há desejo maior no coração de um pai que ver seus filhos crescer. E não é diferente de Deus. Deus quer que nós cresçamos no pleno conhecimento. Deus quer que nós cresçamos na sua palavra. Deus quer que nós cresçamos em oração. Deus quer que nós cresçamos no nosso caráter. Essa é a vontade de Deus para mim e para você, amados. E eu queria começar a ler com você. A partir do versículo 3, a palavra do Senhor diz: mas não somente isto, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Versículo 4. A perseverança produz um caráter
aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. Querido, esse contexto que Paulo está falando, é claro que o contexto que ele está falando é sobre a justificação mediante a fé. Só que ele continua dizendo que eles receberam uma graça para viver a glória do Senhor, para viver a manifestação de tudo aquilo. E ele se gloriava em tudo isso. Só que ele continua dizendo, nós não gloriamos apenas nisso, na glória que há de ser revelada, mas nós nos gloriamos também nas tribulações, ele fala. Porque quando nós aprendemos a nos gloriar na tribulação, isso vai gerar em nós perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. Amém, queridos? Olha só a afirmação de Paulo aos Romanos sobre perseverança. A perseverança, você pode me perguntar assim, mas o que é que significa a perseverança? É quando suas forças estão esgotadas. É quando você não tem mais forças para viver o seu propósito. Mas você continua perseverando. É quando você não tem forças mais para exercer fé, mas você continua exercendo fé. Perseverança, querido, é tirar força da fraqueza. Perseverança, querido, é você saber que as coisas estão indo de mal a pior ao seu lado, mas você crê que tem um Deus que é a favor de você e que a graça dele é uma graça renovadora, que a cada dia renova mais e mais em nós, até chegarmos ou fazermos aquilo que ele nos confiou para fazer. Perseverança, querido, é você ver as situações desfavoráveis, mas você confessar a palavra e crer que todas aquelas situações vão mudar. Perseverança, querido, é você olhar para a falta e dizer assim, ei, eu sou mais do que vencedor, ei, eu sou suprido, nada vai me faltar. Perseverança, querido, é você olhar para os problemas e saber que há um Deus que é maior do que eles. Aleluia. Não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga para os problemas o tamanho do seu Deus. Querido, Deus, ele não tem situações complicadas para Deus. Não há situações difíceis para Deus. Às vezes é porque nós tentamos carregar sobre nós mesmos. Às vezes nós tentamos levar aquilo sobre a gente. E aquilo vai se tornar pesado. Mas se você tiver uma vida com o Senhor, se você tiver uma vida de mãos duplas com o Senhor, você vai ver as coisas favorecerem ao seu favor. Você vai ver as coisas acontecendo de positivo ao seu favor. Você vai ver o mundo indo em crise, mas você prosperando. Você vai ver as circunstâncias, mas você vai ver um Deus operando em meio às situações, em meio às complicações. Você vai ver os problemas, mas você vai falar assim, pode até existir o problema, mas ele não vai permanecer por muito tempo. Ele não vai continuar por muito tempo. Na vida de cristão se torna em promoção quando você confia no Senhor. Quando você confia em Deus, os problemas se tornam em promoção. Aleluia. E foi exatamente isso que Paulo falou aqui. Glória a Deus. A perseverança produz um caráter firme. Depois, produz confiança. Você confia no Senhor. Você passou por você passou por um problema, e você vê outro problema e falou, eu passei por aquele problema, então esse outro problema é fichinha. E isso vai causando em você confiança, porque Deus, ele te livrou, e ele vai continuar te livrando, e te livrando, e te livrando, querido. Nada pode lhe atingir, nada pode lhe afundar. E por fim, experiência. Porque quando você chega lá no final, quando as situações, quando as pressões da vida baterem na sua porta, você vai falar assim, eu já passei por tudo isso daí. Eu sei como resolver tudo isso aí. Experiência. Aleluia. Eu queria que você ainda abrisse comigo lá em Filipenses, no capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Aleluia.
a partir do versículo 11. Essa é mais uma vez a citação do apóstolo Paulo aos Filipenses. E ele diz assim no versículo 11: não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver. Queridos, preste atenção nessa palavra. Aprendi a viver satisfeito, sob toda e qualquer circunstância. Eu só queria trazer o contexto dessa passagem para você. Aqui foi uma carta, é considerada a carta da alegria, porque o momento em que Paulo escreveu essa carta, querido, Paulo estava preso. E eu acho interessante que lá no versículo 6, mais ou menos, Paulo fala à igreja de Filipenses para se alegrar no Senhor. Ele fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. E ele continua dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Só que o interessante de tudo isso é que quando Paulo escreve essa carta da alegria, as situações que estavam acontecendo na vida dele era ao contrário da alegria. Na verdade, ele estava preso. E para você ter uma ideia, querido, as prisões de Roma eram prisões absurdas, porque eram lugares subterrâneos. E ali eles colocavam os presos, os malfeitores, pessoas desconsideradas, pessoas que não significavam nada. E eles tratavam aquelas pessoas de forma rude, de forma horrível, de forma desconsiderável. E Paulo estava naquela situação, querido, ele estava preso num lugar subterrâneo. E eu imagino, querido, que todo lugar subterrâneo tem sujeira, tem todo tipo de doenças. Eu imagino esgoto naquele lugar. Eu imagino todo tipo de animais, de insetos. E Paulo, naquela situação, ele fez uma carta, ele escreveu uma carta para a igreja de Filipe. E ele escreveu pedindo para os irmãos se alegrar. Agora, querido, preste atenção, pensa aqui comigo. Paulo, ele falou lá em Romanos, no capítulo 5, que ele se regozijava nas tribulações. Ele se alegrava nas situações desfavoráveis. E através da perseverança, aquilo gerava confiança e por fim esperança. Nós vemos isso acontecendo na vida de Paulo. Nós vemos, querido, através da perseverança de Paulo, um homem com experiências, porque ele não deixou as situações desfavoráveis mudar a mentalidade dele, mudar a confissão dele, mudar quem ele era no Senhor. Paulo, ele continuou sendo um homem de fé, mesmo estando preso. Ele era um homem de fé preso, ele era um homem de fé livre. Não importava qual era a situação que ele estava exercendo fé, ele estava perseverando. E diante daquela situação, Paulo não conseguia ver a luz do dia, Paulo não conseguia ver o sol, Paulo não sabia quando era de dia, Paulo não sabia quando era de noite, porque era um lugar subterrâneo. Como é que Paulo poderia se alegrar diante de uma situação daquela dali? Porque a alegria não é algo que acontece na nossa vida porque algo de bom acontece, mas é um estado de espírito. Paulo, ele aprendeu através da perseverança. Isso gerou esperança nele e por fim experiência, a ponto de nada poder atingir a vida de Paulo. Paulo eu acredito que é um dos maiores exemplos do Novo Testamento sobre uma vida de perseverança no Senhor, a ponto das situações não mudar o propósito dele, a ponto dele não negar fé em Jesus por conta das situações. Agora eu quero voltar para o texto que a gente estava lendo, querido, que ele fala assim: eu aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Paulo aprendeu. Eu acho interessante que ele fala isso, eu aprendi. Então, se ele aprendeu, é porque ele não sabia um dia. Então, não fique triste por não saber ainda, porque você pode chegar assim nesse nível. Eu acredito que eu não cheguei nesse nível. Não cheguei. Mas nós podemos chegar. Nós podemos ser perseverantes ao ponto de dizer assim: eu aprendi a viver, independente do que está acontecendo na minha vida, independente da qual a situação, da falta, da escassez,
que está acontecendo na minha vida. Eu aprendi. Aleluia. Através da perseverança. E a Bíblia fala que a perseverança tem que ter ação completa. Não é você perseverar e quando surge um problema maior, você desistir e se arrepender. E chegar diante de Deus e começar a murmurar e questionar Deus. Deus, Ele vai te dar graça, querido, para você perseverar. Porque Deus, Ele não quer que você seja alguém mimado. Ele quer que você seja alguém ousado. Ele quer que você chegue diante das circunstâncias e fale como Paulo. Eu aprendi a viver. Então, circunstância, problema, você não pode me derrubar. Você não pode atingir a minha fé. Você não pode atingir quem eu sou em Deus. Porque eu aprendi. Aleluia. Nós podemos aprender como Paulo. No versículo 12 ele fala: sei bem o que é passar por necessidades, e sei o que é andar com fartura. Aprendi, preste atenção novamente, aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar. Presta atenção, querido, viver feliz em todo lugar. Não importa qual é o lugar que você esteja nesse momento, não significa que vai ser o mesmo lugar para sempre. Aleluia. Mas você deve perseverar. E em qualquer situação, lugar ou situação, Paulo sabia viver. Esteja bem alimentado, ou mesmo com fome, possuindo fartura, ou passando privações. Versículo 13 ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Querido, essas citações não são qualquer pessoa que falam, mas nós podemos um dia falar, como Paulo falou. Nós podemos chegar um dia e falar assim: você tem que perseverar e continuar, e poder dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Querido, presta atenção, a confiança que Paulo tinha em Deus. Ele traz uma série de situações e depois ele dá a solução. Ele diz: eu já sei o que é viver em fartura, sei o que é viver em falta, escassez, possuindo, não possuindo. E por fim ele diz o resultado: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, querido, ele tinha alguém para ele se encher novamente de força. E essa pessoa era Cristo. Ele sabia para quem recorrer. Ele sabia, querido, em quem ele cria. Ele sabia em quem ele servia. Por isso que ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fraqueza não significa que você está derrotado. Significa que você tem alguém que pode lhe fortalecer. Deus, Ele sabe do nosso estado de fraqueza, mas Ele não quer que nós permanecemos nesse lugar para sempre. Ele quer que nós aprendamos a se encher novamente. Ele falou certa vez: eu sou a fonte de água viva. Eu sou aquele que te fortalece. Eu sou aquele que te dá graça. Então, Paulo, nós vemos uma vida de perseverança na caminhada cristã dele. Nós vemos um homem que perseverou. E por conta disso ele teve um ministério, ele teve uma vida bem sucedida. Ele conseguiu alcançar muitas almas. Ele conseguiu impactar a geração dele e ainda continua. Querido, uma vida de perseverança vai impactar a sua geração e vai deixar um legado para as próximas. Uma vida de perseverança é uma vida de bons testemunhos. Uma vida de perseverança é uma vida que quando você chegar lá no final, você vai poder dizer tudo aquilo que você viveu no Senhor. Todas os livramentos que o Senhor fez através de sua vida. Uma vida de perseverança é uma vida de poder contar histórias, testemunhos poderosos que vai mudar a vida de outras pessoas. A Bíblia fala que aquele que retrocede, Deus não se agrada. Deus não se agrada daquelas pessoas que retrocedem. Por quê? Porque o pensamento dele, para mim e para você, é para frente.
é para frente. Perseverança significa avançar, independente das situações. Aleluia. Eu queria que você pudesse ainda abrir em 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. A partir do versículo 7. Mais uma citação de Paulo, ele fala: E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Versículo 8 diz: Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Versículo 9: Entretanto, ele me declarou: A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo diz: Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Versículo 10: Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Querido, que maravilha, que texto poderoso. O contexto dessa passagem de Paulo é que existia um mensageiro de Satanás que estava impedindo Paulo de pregar o evangelho, de levar o evangelho até as pessoas. E a Bíblia fala esse espinho na carne, esse mensageiro. E tem umas versões que diz que esse mensageiro esbofeteava Paulo, significa que dava murros, batia. Então esse mensageiro estava espancando Paulo, estava impedindo de que Paulo pregasse o evangelho, levasse o evangelho a outras pessoas. E a Bíblia fala que Paulo rogou ao Senhor, pedindo por 3 vezes que Deus livrasse ele daquilo, que Deus tirasse. Só que Deus falou assim para Paulo: presta atenção, a minha graça te é suficiente. Querido, presta atenção. Paulo estava levando o evangelho, mas tinha algo impedindo ele. E ele pediu ao Senhor para tirar. Só que Deus falou que a graça dele era suficiente para Paulo continuar. Eu quero dizer para você que assim como Deus falou para Paulo, eu posso dizer hoje para você que diante das situações, você pode continuar perseverando, porque existe uma graça do nosso Pai. Graça é o favor de Deus em nossas vidas. E essa graça que é suficiente para que nós possamos perseverar. Existe uma graça disponível hoje mesmo. Existe uma graça disponível para as estações da sua vida, para aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Então, que ele não vai ser pesado, não vai ser difícil, não vai ser complicado, porque a graça é como você voar sobre alguma coisa que você não precisa colocar nenhuma força, mas aquilo te leva. A graça do Senhor é assim. Querido, nunca queira ir a um lugar onde a graça do Senhor não esteja lá, porque vai ser difícil. Mas se a graça do Senhor está, então, querido, você não precisa ter medo, você não precisa retroceder, porque a graça é suficiente. Então Paulo, ele diz assim: então eu me gloriarei mais ainda na fraqueza, porque agora eu entendi que quando eu estou fraco é quando eu estou forte. Por isso que eu digo, a fraqueza é a oportunidade da graça do Senhor se manifestar. Querido, se tudo está indo bem, é porque tem alguma coisa errada. Agora, se algo está tentando lhe impedir, se algo está tentando tirar o seu foco, se algo está tentando roubar a sua fé, é porque você está fazendo alguma coisa que o diabo não está gostando. É porque você está fazendo alguma coisa que está agradando ao coração de Deus, mas o diabo não está gostando. Então, querido, quando as pressões vier, quando os problemas, as circunstâncias, quando as tempestades vier, você recorre para o Pai. Você corre para lá porque Ele tem graça, Ele tem favor. Aleluia. E Ele nunca vai pedir para você recuar, mas Ele sempre vai pedir para você avançar. Porque quando você chegar no ponto final,
no lugar certo, você vai perceber que aquilo dali você chegou lá com experiência, você teve agora uma vida de esperança no Senhor, você aprendeu a confiar mais nele, você agora tem experiências que isso pode revolucionar, pode transformar a vida de outras pessoas. Querida, experiência muda a vida de pessoas. Então queira ter experiências no Senhor. E eu declaro sobre a sua vida tempos de experiências no Senhor. Eu declaro que ele tempos de comunhão, de intimidade com o Espírito de Deus, a ponto de você não mais entender o que está acontecendo. Eu declaro sobre sua vida agora, nesse momento, aleluia, você não se importando mais com o tempo quando você estiver orando, porque vai ser tão leve, vai ser tão intenso, vai ser tão profundo. Aleluia, que você vai ver o tempo passar, e você não vai mais querer sair daquele lugar de adoração, daquele lugar de comunhão com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu me lembrei de uma passagem agora, que quando Deus falou para Moisés, quando Deus pediu para Moisés levar o povo, continuar caminhando, e Moisés fala com Deus naquele momento. E ele falou assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou para lugar nenhum. Então, querido, se a presença de Deus está com você, e eu sei que está, você vai chegar em lugares impossíveis. Você vai chegar, querido, em lugares, aleluia, que outras pessoas vão olhar para você e vão dizer: só poderia ter sido Deus. Deus é um Deus de promoção na sua vida. Deus é um Deus que vai fazer muito mais do que você tem pensado, do que você tem imaginado. Aleluia, porque Deus sempre é mais. Sempre é mais. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria ainda que você abrisse comigo em 2 Coríntios, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Paulo fala assim: agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Versículo 2: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Mas eu só quero que você pegue essa parte. A graça de Deus foi concedida à Macedônia no meio de uma situação de tribulação. Então foi num momento, querido, de mais tribulação, foi num momento de mais, eu posso dizer assim, de mais problemas, de mais circunstâncias, onde a graça do Senhor foi manifesta. Então a graça do Senhor vai se manifestar, querido, nos momentos que você vai olhar e vai perceber assim: Senhor, eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais forças, mas Ele vai te dar graça para você perseverar, para você confiar nele, e por fim você gerar experiências e começar a dizer como Paulo: eu aprendi a viver. Não importa qual é a situação, não importa qual é a situação que está acontecendo na sua casa, querido. Não importa se você olha para as parteleiras e não tem nada lá, começa a chamar a existência, começa a dizer: em nome de Jesus, eu declaro aqui agora. Aleluia. Porque assim como Deus usou corvos para alimentar Elias no deserto, quando um tempo estava de seca, os corvos traziam alimento, carne e pão, de dia e à tarde, para Elias. E Elias não tinha falta de nada. Ele estava numa velha aliança. Nós estamos em uma superior aliança. Quanto mais agora, amados. Aleluia, o Senhor, Ele pode suprir todas as suas necessidades. Aleluia. Começa a chamar a existência. Talvez eu possa estar falando pelo Espírito, e eu sei que sim. Começa a chamar a existência. Não retroceda. Aleluia. Persevere nas promessas, querido. Continue perseverando nas promessas que o Senhor um dia fez para você. E continua fazendo, porque Ele não volta atrás da sua palavra. A Bíblia fala que Ele colocou a palavra dEle para sempre nos céus, firmadas nos céus. Isso significa que Ele não muda. Ele não se arrepende. É como uma lei que não pode ser mudada. Ele colocou a palavra dEle no céu a respeito de você. E tudo aquilo que Ele falou para você não vai voltar vazia.
Mas vai descer sobre você, vai descer sobre você, vai descer sobre você, querido. É um tempo de você viver as promessas. É um tempo de você voar nas asas do Espírito. E vai ter uma graça para você continuar. Assim como Abraão. No versículo 12, Deus chega para Abraão e diz para ele: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão nem sabia da terra ainda, Deus ia mostrar. E ele continua dizendo: a tua descendência será uma descendência grande, será uma descendência abençoada. Ei, eu multiplicarei a tua descendência. Todas as famílias da terra serão abençoadas por conta de você. Presta atenção, Abraão tinha 75 anos naquele tempo. E é interessante que no capítulo 18 de Gênesis, novamente Deus usa 3 homens, a Bíblia fala, e chega para Abraão, e Abraão recepciona aqueles homens, traz alimento para eles, e eles dizem para Abraão assim: no próximo ano, você vai ter filho. Sara vai conceber e vai dar à luz um filho. Querido, Abraão tinha 99 anos naquele tempo. Presta atenção. Demorou 25 anos para Abraão viver a promessa dele e Isaac nascer. Mas Abraão não perdeu o seu riso. O seu Isaac nasceu. Isaac significa riso, aquele que ri. E Deus trouxe um novo riso para Abraão. Deus está trazendo um novo riso para você. Eu ouço cânticos ao Senhor, cânticos de adoração, cânticos de exaltação. Aleluia. É um tempo onde as pessoas começaram a buscar o Senhor. Aleluia. Mas Abraão não perdeu o seu riso. Ele se fortaleceu, ele perseverou. Agora que ele passou 25 anos, presta atenção, 25 anos. E às vezes Deus faz uma promessa para nós, demora 1 ano, 2 anos, e nós começamos a questionar Deus: mas Senhor, não aconteceu. Eu não estou vendo nem sombra ainda de acontecimento. Mas Abraão esperou 25 anos. E Abraão recebeu a promessa. Nunca é tarde demais para Deus manifestar a promessa dele na sua vida. Se você acha que é tarde, querido, não é tarde. Você só precisa perseverar. Abraão foi um homem de perseverança. A Bíblia fala que ele creu contra a esperança. A Bíblia fala que ele não levou em conta a sua velhice, a sua idade, a idade de Sara, mas ele, pela fé e pela perseverança, ele alcançou as promessas. E nós somos frutos da obediência de Abraão. Ainda hoje, querido, a Bíblia fala que por meio da obediência de Abraão, por meio da obediência dele, nós estamos vivendo a promessa. A Bíblia fala que nós somos abençoados por conta do homem chamado Abraão. E a Bíblia fala que ele é o pai da fé. Olha só, querido, o status dele. Um status de fé, de homem perseverante. Quando você chegar lá no final da sua carreira, como é que vai ser o seu status? Como é que vai estar na sua ficha? Vai ser um homem ou uma mulher perseverante? Ou vai ser aquela pessoa que retrocedeu diante das situações? Deus espera que você tenha uma ficha que vai impactar outras gerações, que vai deixar um legado, que vai transformar vidas. Assim como Abraão, nós estamos vivendo frutos da obediência dele. Porque Abraão perseverou na promessa. Persevere na promessa. Assim como Paulo falou para o jovem Timóteo: combate o bom combate da fé, firmado nas promessas. Assim como em Lamentações fala: eu trago à minha mente aquilo que me traz esperança. Traga as promessas do Senhor para a sua mente hoje à noite. Lembre de tudo aquilo que o Senhor falou para você através de homens e mulheres de Deus. Lembra, querido. E se você não está nesse lugar, ou pelo menos você não está caminhando em direção a esse lugar, se arrepende. Há uma chance. Deus, Ele te aceita novamente. Mas Ele quer que você viva todos os planos, todas as promessas. Não é tarde.
Se arrepende. Lembra de onde caístes. Volta às primeiras obras. Aleluia. Porque é tempo, querido. É tempo da chuva de Deus descer sobre as nações. Aleluia. E todos aqueles que estiverem posicionados em Deus, eles vão desfrutar de coisas poderosas. Aleluia. Eu creio que ele tem um tempo de avivamento sobrenatural. Um tempo de avivamento. Eu já falei, continuo falando. É um tempo onde nós vamos ver milagres sobrenaturais acontecendo. Nós vamos ver coisas tão grandes acontecendo nos cultos, que vai continuar por semanas, até meses, falando sobre a mesma coisa. Aleluia. Porque eu posso dizer assim, essa palavra vai ser tão assustador para o mundo. Aleluia. Vai ser tão assustador para o mundo, que eles vão começar a perguntar o que é aquilo. Assim como no dia de Pentecostes. Aleluia. Que ajuntou uma multidão para olhar, para ver o que era que estava acontecendo ali. Assim será, querido, também. Eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Então permaneça nas promessas. Continue firme. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneça firme. Assim como diz em Hebreus capítulo 12. Como nós temos uma grande nuvem de testemunha. Está falando sobre os homens da fé do capítulo 11. Ele fala assim, assim também nós vamos nos desprender de tudo aquilo que nos prende e vamos avançar com perseverança, olhando sempre para o Senhor. Sempre para o Senhor. Então persevere, querido, na carreira. Solte aquilo que está lhe impedindo de avançar. Comece a se examinar nesse momento o que tem lhe impedido de avançar no Senhor. Comece a deixar aquilo de lado. Se o Senhor já falou com você, querido, então não seja desobediente. Tire aquilo que está lhe impedindo de crescer. Aleluia. E comece a avançar, olhando sempre para o Senhor. Comece a derrubar os altares que não faz culto ao Senhor da sua vida. Comece a derrubar aqueles altares. Altares de adoração a outros deuses. Aquilo que não agradava ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Querido, não tem como também nós perseverarmos se não termos uma vida de oração. Uma vida de perseverar na oração. A oração, querido, vai te manter sempre cheio. Eu me lembrei agora de, certa vez um ministro falou, ele disse que um carro, quando, ele deu esse exemplo, eu achei interessante, um carro quando ele está em reserva, ele não é usado, ou o motorista não é usado para fazer novas rotas, para ir em outros caminhos diferentes. Porque quando o carro está em reserva, provavelmente possa ficar no meio do caminho. E como aquela pessoa não conhece os outros caminhos, então ela não vai ser usada o suficiente para viver novos desafios. Então, querido, não seja como um carro que esteja em reserva. Permaneça cheio, para você ser usado no Senhor, para você fazer novas coisas no Senhor, para você ser ousado para caminhar no Senhor, para perseverar, para correr a carreira, sem ter medo. Mas permaneça cheio, porque quando você está cheio, você vai ser ousado. Então, talvez você possa, isso pode acontecer na sua vida, mas quando você está fraco, quando você está desanimado, quando você começar a orar em línguas, você vai começar a se avivar, você vai começar a se encher, não importa quais são as situações que estão vindo no seu ouvido, que está entrando na sua casa, mas você está lá orando em línguas, você está perseverando na oração, e as situações vindo, e as pressões do diabo vindo na sua vida, e você orando, porque você sabe que maior é aquele que está com você, do que aquele que está no mundo. Você sabe que Deus é por você. Certa vez Paulo falou, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele foi capaz de dar seu único filho. Por acaso Ele não nos dará graciosamente com Ele todas as outras coisas que nós precisamos? Aleluia.
glória a Deus. Então, querido, mantenha-se cheio, perseverando na oração. Eu acho interessante uma passagem que fica lá em 1 de Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 42. E eu queria rapidinho que você fosse lá comigo. Eu acredito que vai dar tempo de abrir. Aqui, querido, é um momento onde Deus fala com Elias e faz com que pare toda a chuva sobre aquela nação. E não choveu durante um determinado tempo. Então depois Deus pede para Elias voltar para aquele lugar, para Israel. E a Bíblia fala que Elias ele desafia os profetas de Baal. E a Bíblia fala que os profetas de Baal foram envergonhados, porque o único Deus que respondeu com fogo foi o Deus de Elias. E a Bíblia fala que depois ele foi para um monte, no versículo 42, e diz assim: enquanto Acabe caminhava para seu desjejum, Elias subiu ao cume do monte Carmelo, prostrou-se, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Isso mostra que ele estava em oração, querido. Isso mostra que estava um homem rendido diante do Senhor. No versículo 43 diz: então ordenou ao seu servo: sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada lá, Senhor. Mas Elias ordenou: retorna ao mesmo lugar 7 vezes. Na 7ª vez exclamou o servo: há uma nuvem que se levanta do mar, mas do tamanho da mão de um homem. Querido, presta atenção como é poderoso. A Bíblia fala que Elias, ele se prostrou e ele começou a orar ao Senhor. Ele colocou a sua cabeça entre os joelhos e começou a buscar o Senhor. E ele mandou o servo ir. Mas por que ele mandou o servo ir? Porque ele não poderia muito bem olhar. Porque isso mostra um homem perseverante na oração. Ele não parou de orar. Agora presta atenção na perseverança mais ainda. O moço voltou com uma situação desfavorável e disse: Senhor, não tem nada lá. E a Bíblia fala que Elias mandou ele voltar por 7 vezes. E na 7ª vez, aquele moço falou assim: Senhor, tem uma nuvem, só que é do tamanho da mão de um homem. Aleluia. E eu acho interessante que ele fala assim: então Elias respondeu: sobe e leva esta mensagem a Acabe: prepara o teu carro e desce, antes que a forte chuva te impeça de vir. Querido, presta atenção, que coisa maravilhosa. Ele não desistiu da oração por conta de uma notícia desfavorável. Muitas vezes nós desistimos da nossa oração, da nossa perseverança na oração, porque vem uma situação desfavorável. E nós paramos. E nós vamos questionar Deus: por quê, Senhor? Por que o Senhor não atendeu a minha oração? Por que o Senhor não atendeu o meu clamor? Mas nós vimos um exemplo de perseverança. Foi por 7 vezes, que ele não foi na 2ª vez, não. Foi por 7 vezes, a 7ª vez. E na 7ª vez, o servo ainda voltou com a notícia, mais ou menos. Uma pequena nuvem, só do tamanho da mão de um homem. E Elias falou: é o suficiente. Talvez você, querido, esteja vendo algo pequeno. Pequeno. Mas é o bastante, querido, para Deus manifestar o sobrenatural da sua chuva sobre a sua vida. Aleluia. Por isso que você precisa perseverar na oração. Porque uma vida de oração, uma vida de perseverança na oração, é uma vida afogueada no Espírito. Então continue com o seu devocional. Continue buscando ao Senhor. A Bíblia fala que aqueles que me buscam de todo o coração. Não é uma busca que já virou uma performance, mas é uma busca de coração, querido, sabe? É uma busca que você dá de você todo para Ele. Certa vez, alguém perguntou para um homem: quando é que eu terei mais de Deus? E aquele homem falou: quando você der mais de você para Ele. Então, no dia que você der mais de você para Ele, você vai ter mais dele. Às vezes nós só estamos querendo mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mas nós não perseveramos na oração. Nós não colocamos as
a nossa mente nas promessas. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 12, também diz, e eu vou ler com você rápido. Ele diz assim no versículo 11: não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Versículo 12 diz: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes. Essa palavra pacientes também pode ser traduzida como perseverantes. Então ele diz: alegrai-vos na esperança, serdes perseverantes na tribulação, perseverai na oração. Então o apóstolo Paulo está falando na igreja de Roma: persevere na oração. Persevere na oração. Aleluia. Você começa, querido, meio que sem querer orar, com aquela oração que você ora 5 minutos, olha no relógio. Mas quando você desejar mais o Senhor, quando você desejar mais o Senhor, quando você buscar, quando você intensificar, você vai ver que você vai estar tão profundo nele. Você vai estar em águas tão profundas que você não vai mais se importar com o que está acontecendo ao seu lado. Você não vai mais se importar com as situações. É como se você estivesse anestesiado. E de fato você está, pelo Espírito de Deus. Querido, é como se você estivesse voando no Espírito. E de fato é. Porque a oração te fortalece. A oração te deixa ousado. A oração te deixa com os olhos firmes nas promessas. Aleluia. Quando você manter o seu tempo meditando nas promessas, você não vai ter tempo para estar meditando nos problemas. Quando você estiver focado no Senhor, quando você estiver focado em uma vida, em um relacionamento íntimo com o Senhor, você não vai estar focado nos problemas. E ainda que os problemas vier, você vai entender que você está cheio dele, que você tem uma vida com ele. Aleluia. Certa vez Jesus falou para os seus discípulos assim: o servo não é maior do que o seu Senhor. Se eles me perseguiram, certamente eles vão perseguir vocês também. Em nenhum momento Deus questionou a possibilidade de não ter problemas. Mas Ele disse que sempre estaria conosco, independente da situação. Uma vida de renovação da mente também é importante, querido. Para uma vida perseverante no Senhor. Você precisa renovar a sua mente. Como o sacrifício vivo que Paulo fala em Romanos 12. O que é o sacrifício vivo? É quando o nosso corpo não quer, mas você decide sujeitar o seu corpo ao Espírito. Porque a Bíblia fala que o Espírito quer, o Espírito deseja pelas coisas espirituais, mas a nossa carne, não. Mas nós precisamos sujeitar a nossa carne. Não é fácil, querido, mas é possível. E começar a buscar o Senhor, a renovar a sua mente, e a Bíblia fala que nós vamos experimentar, viver da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra, querido, porque ela transforma a nossa vida a cada dia. Tem uma vida de transformação da sua alma. É interessante que quando o povo já estava no deserto, Deus alimentava, Deus trazia provisão, alimento para o povo, que se chamava maná. E é interessante que Deus falou para Moisés assim: Moisés, diga para o povo que cedo, bem cedinho, vai ter maná, vai ter o alimento. Querido, e essa é uma representação do nosso alimento da palavra. Então, quando ele traz aquela demonstração de bem cedo, eles serem alimentados com a palavra, para os nossos dias de hoje também nós devemos cedo se alimentar da palavra. Começar com a palavra. Se alimentando com a palavra, porque ele diz assim: eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida, Jesus é a palavra. Então Jesus é o nosso alimento. Nós precisamos continuamente, seja com o seu devocional, buscar o Senhor, renovar a sua mente, transformar a sua mente. Uma mente transformada vai fazer com que suas palavras sejam palavras de fé. Pode prestar atenção que quando nós estamos confessando negatividade, palavras
contra a palavra de Deus, é porque nossa mente não está renovada. Mas quando nós estamos cheios da palavra do Senhor, nós vamos começar a confessar a fé, começar a confessar a palavra diante das situações desfavoráveis. Querido, não tem como você mudar as situações que aparecem na sua frente se você não disser. Se você não disser os problemas. A Bíblia fala que nós precisamos dizer ao monte. E se nós cremos com o nosso coração, assim será. Mas para dizer, precisa estar cheio da palavra. E a Bíblia fala que a montanha vai ter que sair. Aleluia. Glória a Deus. Eu poderia também dizer que nós precisamos continuamente perseverar, querido, sempre nos nossos dízimos e ofertas. Você quer ter uma vida de transbordar na sua vida, de multiplicação? Seja fiel, que é um princípio. Dízimos e ofertas é um princípio, e esse princípio é irrevogável, não muda. Se você planta, você vai colher. É interessante que em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, a gente começou a ler esse versículo em outro contexto, mas diz aqui: agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Versículo 2. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Versículo 3. Porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida de seus bens, e até mesmo acima disso. Versículo 4 diz: pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Versículo 5 diz: e não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Aleluia. Querido, presta atenção nessa passagem. A fidelidade, o compromisso da igreja da Macedônia para com os outros irmãos. Presta atenção, querido, no compromisso que eles tinham, no fervor que eles tinham. Era uma igreja afogueada, por isso que era uma igreja que manifestava a graça do Senhor. Se você ver no versículo 1, a Bíblia fala que a graça do Senhor foi abundante na vida deles, em meio de severa tribulação. Por quê? Porque eles tinham uma vida fiel ao Senhor. A gente vê o compromisso deles. A Bíblia fala que numa extrema pobreza, eles insistiram, a Bíblia fala, a Paulo, para poder participar dessa oferta. E a Bíblia fala que eles deram mais do que aquilo que eles tinham. Mas além da sua renda, eles deram. Isso mostra uma igreja afogueada. Isso mostra uma igreja que era submissa ao princípio da oferta, do dízimo. E por isso a graça do Senhor foi abundante na vida deles. Eu queria ler novamente esse versículo 2. No meio da mais severa tribulação. No meio da mais severa tribulação. Querido, essa severa tribulação, imagina só. Poderia ser até questão financeira. Poderia ser outras situações. Mas eles não se deixaram ser persuadidos por aquela situação. Mas eles mudaram a situação através da generosidade deles. Aleluia. A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. A extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. A Bíblia fala sobre pobreza, querido. Então mostra que não era uma igreja que tinha muito. Mas eles reverenciavam o princípio. E transbordou, querido, na vida deles. Rica, a Bíblia fala que é rica. Generosidade. Da parte de quem? Deles mesmos. E aquilo não ia voltar de mãos vazias. Eu tenho certeza que Deus manifestou, querido, essa graça, o favor de Deus na vida deles. Essa graça, eu tenho certeza que foi mais na vida deles. Uma igreja fervorosa, uma igreja que persevera, é uma igreja que é fiel nos dízimos e nas ofertas. Você pode prestar atenção que se uma igreja ela é fervorosa no ofertar, ela é fervorosa no dizimar,
pode ter certeza que ela é fervorosa nas outras coisas também. Aleluia. E Deus quer que nós sejamos também assim, querido. Deus quer que nós sejamos fiéis à palavra dele. Porque Deus, ele está pronto para cumprir a palavra dele. Mas a palavra só vai se cumprir na nossa vida a partir do momento que nós começarmos a praticar a palavra. Assim como o Tiago falou, não sejamos apenas ouvintes negligentes. Então ele fala que aquele que ouve pode ser negligente, mas temos que ser operosos, praticantes. Não apenas ouvintes, mas nós devemos praticar a palavra. Porque aquele que não pratica, ele está enganando a ele mesmo. Porque ele acha que a palavra está servindo de alguma coisa para ele, só porque ele está ouvindo. Mas a palavra só vai funcionar quando você começar a praticar, queridos. Então, eu acredito que nesse momento, talvez a mídia possa estar colocando aí, mas sejamos fiéis, querida. E eu queria chamar o louvor nesse momento, que a gente vai estar encerrando. Querido, mas eu posso dizer algo para você. Continue perseverando no Senhor, diante das situações que se levantam contra a sua vida. Você quer ter uma vida mais profunda no Senhor? Você quer ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor? Deixa o Espírito dele fazer morada em você. O que é deixar o Espírito fazer morada em mim? É quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando você permite ele entrar em você e deixar ele ser o dono da sua vida. A Bíblia fala que ele é gentil, ele é educado, ele só vai entrar na nossa vida, no nosso coração, a partir do momento que nós permitirmos que ele entre. Querido, se nesse momento você nunca confessou Jesus, se você nunca entregou sua vida para Jesus, eu quero dizer para você que esse é o momento certo. E se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você reconhece que Ele é o Senhor da sua vida, eu queria que você repetisse essas palavras comigo, essa oração. Você dissesse: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego os meus caminhos a Ti. E sempre, o Senhor será o meu Pai e eu serei o seu filho. Me ajude a perseverar nos dias difíceis. Em nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo: entra na minha vida, no meu coração. Faz de mim alguém melhor. Em nome de Jesus. Querido, se você fez essa oração com seu sincero coração, diga aí nos comentários que você confessou Jesus. Diga qual é o lugar de onde você confessou Jesus. E eu sei, querido, que a sua vida nunca mais será a mesma. Esse é um novo tempo para a nossa igreja. Esse é um novo tempo para a igreja de Cristo. Porque, querido, num período de tamanha tribulação, vai ser o tempo onde Deus vai transbordar a graça dele. Aleluia, assim como a igreja da Macedônia. A pobreza dele, a situação que era adversa, as tempestades que eles estavam enfrentando, por conta da generosidade deles, por conta do posicionamento deles, por conta da fidelidade deles. A graça do Senhor foi abundante, querido. Querido, queira viver os planos do Senhor para a sua vida. A Bíblia fala que Ele é quem tem planos de paz e não de mal para nós. Os planos do Senhor são planos que nos fazem prosperar, planos que nos fazem melhores. Você quer ser alguém melhor? Então, tem uma vida com o Senhor, tem um relacionamento íntimo com Ele. E eu tenho certeza que sua vida vai ser transformada. Aleluia. A sua família vai ser transformada. Assim como aqueles heróis que ele dá fé, que fica lá em Hebreus, no capítulo 11. O nome deles ficaram escritos lá. Por conta da perseverança, por conta da fé deles. Por conta da sua perseverança também, querido, também da sua fé. O seu nome pode ficar escrito em alguma página. E aquela página vai servir de testemunho para outras pessoas. Assim como aqueles homens servem de inspiração para nós. Porque a Bíblia fala que a fé deles fez com que os testemunhos fossem maior. A Bíblia fala que nós precisamos ser imitadores daqueles que pela fé e longanimidade herdaram as promessas. Então a tua perseverança, que ele pode impactar outras pessoas. Aleluia. Assim como o Smith Wigglesworth falou,
Nós precisamos ser tão ousados com a palavra, a ponto de cumprir ela, tudo que está escrito nela. Assim como o apóstolo Paulo falou em 2 Timóteo, ele fala assim: ele fala dessa forma: quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. No versículo 7 ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, perseverei na fé. Versículo 8 diz: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Preste atenção, querido, na confissão de Paulo, por conta da perseverança dele. Ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e perseverei na fé. Ele diz: agora a coroa me está reservada. Que ele também queira ter essa confissão no final da sua corrida. Combati o bom combate, completei a carreira, completei tudo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, perseverei na fé, fui até o fim. Não importa que se o sangue dá na tua canela, não para. Assim como os irmãos da igreja primitiva, em Atos capítulo 5, a Bíblia fala que algumas autoridades impediram que eles não falassem mais no nome de Jesus, que não curassem mais no nome de Jesus, porque eles tinham curado aquele homem que estava na Porta Formosa, e aquilo causou uma revolução, causou, querido, algo extremamente revolucionário naquele lugar. Eles pediram para não falar mais, e eles levaram uma surra, querido, mas a Bíblia fala que eles se alegraram por poder sofrerem por conta do nome do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, querido, que nós sejamos também assim, que nós sejamos perseverantes até o fim, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Grandioso és tu, poderoso és tu, para fazer muito mais do que pensei. Grandioso és tu, poderoso és tu, para fazer muito mais do que pedi, do que pensei. Quanto mais eu te procuro, o Senhor está perto de mim. Quanto mais eu te desejo, o Senhor está dentro de mim. Como águas transbordando, vou mais fundo, mais profundo. Te desejo cada vez mais em mim. Não importa onde estou, não importa onde vou, o que importa é que está dentro de mim. Eu irei e direi, falarei, proclamarei os bem-feitos que tens feito por mim. Pensei,
te desejo, o Senhor está perto de mim. Quanto mais eu te procuro, o Senhor está dentro de mim. Como águas transbordando, vou mais fundo, mais profundo. Te desejo cada vez mais em mim. Não importa onde estou, não importa onde vou, o que importa é que está dentro de mim. Eu irei e direi, falarei, proclamarei os bem-feitos que tens feito por mim. Grandioso és tu, poderoso és tu, pra fazer muito mais do que pedir.